Você é uma pessoa que você não está satisfeita com a sua vida atual e você quer fazer mais dinheiro, quer conquistar a sua liberdade financeira, geográfica, ser mais próspero, ser uma pessoa acima da média, você deve entender que você vai enfrentar desafios muito mais complexos para conseguir conquistar resultados muito melhores. E isso é completamente natural e eu enfrentei isso durante a minha vida para conquistar a minha própria liberdade. Só que existe um princípio que, se você entender nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar, é claro, vai transformar a sua vida como um todo e você vai conseguir passar por esses desafios e obstáculos de uma forma muito mais leve. Isso é essencial para qualquer pessoa que quer ser uma pessoa acima da média e que quer conquistar esse objetivo de ter a própria liberdade. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Liberdade Extrema, eu sou o Guilherme e meu objetivo aqui nesse canal é te inspirar e te ajudar a conquistar a própria liberdade. E quando eu falo de enfrentar desafios mais complexos, você precisa entender que é completamente natural e isso faz parte dessa jornada. Se você hoje é uma pessoa que faz faculdade e faz estágio, por exemplo, ou já tem um trabalho, você já enfrentou desafios e obstáculos que te levaram para onde você está hoje. Você passou no vestibular, você precisou se formar na faculdade, você precisou passar numa entrevista de emprego. Então foram desafios que você enfrentou e que te levaram onde você está agora. Só que para você ser uma pessoa acima da média, você precisa enfrentar desafios que a maioria das pessoas não querem enfrentar. Só que para isso, você precisa ter uma mentalidade racional para passar por esses desafios, para que você realmente tenha sucesso em enfrentar eles e que você não desista no meio dessa trajetória. E falo isso por quê? Porque mais de 90% das pessoas são pessoas medianas, pessoas que querem somente o conforto, que não querem ter problemas para resolver. Essas pessoas, elas costumam terceirizar a culpa das coisas e dos problemas que acontecem na vida delas. E eu era assim. Antes de eu realmente entender qual que é o jogo da vida para alcançar a prosperidade e a liberdade, eu era uma pessoa mediana. Por exemplo, eu estava na faculdade de Direito, mas eu acabei trancando a faculdade. Depois eu fui para a carreira militar, onde eu passei um ano no exército. Depois eu passei na aeronáutica. Mas quando eu passei na aeronáutica, foi o mesmo momento em que a pandemia estourou. E estava no auge da pandemia. Então eu passei na academia militar da aeronáutica, só que eu precisei ficar em casa esperando ser chamado para realmente ingressar na academia, porque a pandemia estourou e ninguém podia sair de casa. Então eu estava num momento da minha vida completamente improdutivo e triste, porque eu estava em casa sem fazer literalmente nada, esperando ser chamado pela aeronáutica. Aí, cara, eu estava simplesmente culpando a pandemia, porque a minha vida estava completamente parada, porque a quarentena atrasou muito a minha vida. Então eu tava reclamando basicamente todo dia. Pô, caramba, essa pandemia, nossa, o coronavírus, e não sei o que. Cara, eu fiquei fazendo isso por, sei lá, uns 4, 5 meses. Culpando a pandemia por eu não ter conseguido progredir na minha vida, porque eu tava esperando esse negócio acabar para conseguir ser chamado para a aeronáutica que eu tinha passado. Mas não tinha nenhuma previsão, cara, para isso acabar. Então, eu ia ficar reclamando ali até quando? Aí que entra o princípio que eu quero explicar nesse vídeo hoje e que vai simplesmente mudar a sua vida. É um princípio que eu chamo de responsabilidade extrema. Esse princípio eu não tirei do nada, é um princípio que, na verdade, é o nome de um livro extremamente valioso, inclusive, recomendo muito que você leia. O nome do livro é esse mesmo, Responsabilidade Extrema. E, cara, esse princípio é o seguinte: eu tinha duas opções. Eu ser uma pessoa fraca, que ficava reclamando de tudo, colocando a culpa do meu fracasso na pandemia, ou ser uma pessoa forte para encarar aquele problema e conseguir encontrar alguma solução para eu sair daquela estagnação. Então, todo mundo hoje tem essas duas opções. Só que para você ser a pessoa forte que enfrenta os problemas, apesar da situação, e consegue solucionar os desafios que você precisa solucionar para chegar no seu objetivo, você vai precisar carregar um peso de responsabilidade muito maior. Então, qual que é a lógica disso?
Para você ser uma pessoa financeiramente mais próspera, mais livre e conquistar a vida financeira, por exemplo, que você almeja, você vai precisar encarar os problemas e resolver eles, independente de qual seja. Uma pessoa mediana, uma pessoa fraca, ela olha para um problema e ela não sabe enfrentar. Ela não tem a coragem de parar para enfrentar aquilo. E aí ela culpa uma outra pessoa. Só que isso não é só na parte profissional, não, tá? É para nossa vida como um todo. Você deve aplicar isso para sua vida de forma geral mesmo. Por exemplo, por que que hoje muitos relacionamentos dão ruim? Porque se você tem um parceiro ou uma parceira e o relacionamento não tá bom, não tá saudável, normalmente você vai culpar o seu parceiro ou a sua parceira. Então, ao invés de você olhar para aquilo, para os problemas, e parar para se autodesenvolver, para resolver aqueles problemas, você culpa uma outra pessoa. E isso nunca vai ser resolvido, e você vai ficar sendo uma pessoa fraca que fica reclamando de tudo e que não consegue passar para o próximo nível. É a mesma coisa para a sua situação financeira hoje. Se você ganha hoje 5 mil por mês e você ganhar 10, você não pode culpar a sua empresa que não te promove. Você não pode culpar o seu chefe, porque ele é um chefe que, sei lá, atrapalha o seu trabalho, por exemplo. O único responsável por você passar de 5 mil para 10 mil é você mesmo. Então, quando a gente começa a ter esse olhar muito mais focado na parte de você ter o autocontrole da sua própria vida, de você ser o responsável por todos os problemas que acontecem na sua vida, você obrigatoriamente vai precisar se autodesenvolver e descobrir habilidades novas para você conseguir ir para o próximo nível. Isso é extremamente simples, só que não é fácil. Por quê? Porque é muito difícil para nós, seres humanos, conseguirmos olhar para um problema e falar, ok, esse problema, a culpa é minha desse problema aqui. Eu sou o único culpado disso estar acontecendo. Porque isso fere o nosso ego. Isso é completamente contra-intuitivo. Você não quer ser o responsável pelo seu próprio problema. Você vai continuar colocando a culpa dos seus problemas nas outras pessoas até quando? Isso nunca vai ser resolvido, cara. Só depende de você parar pra resolver isso. Se você não tá num relacionamento bom hoje, a culpa, ela é sua. Se você não tá ganhando tanto quanto você gostaria, a culpa também é sua. Você precisa entender isso. Se você continuar culpando outras pessoas pelos seus problemas, você nunca vai avançar. Só que isso é para sua vida inteira. Eu hoje, mesmo tendo a minha liberdade, tendo a minha própria empresa digital, eu preciso viver isso, esse princípio todos os dias. Tem semana aqui que eu perco cliente da minha empresa. O cliente, por exemplo, ele cometeu algum erro, não entendeu o que precisava ser feito e tal, ele, cara, não teve resultado e quis sair da empresa. Quis encerrar a parceria. Mas se esse cliente ele fez alguma coisa errada ou não estava alinhado e saiu por conta disso, a culpa não é dele. Eu preciso encarar como uma culpa minha. Porque eu não alinhei direito com ele. Quando um colaborador meu precisa ser demitido, muitas vezes ele realmente errou, ele realmente estava errado como colaborador, mas ao mesmo tempo a culpa é minha. Porque eu, como dono da empresa, eu precisava treinar ele para ele fazer o que eu precisava que seja feito. Então, nunca vai fugir disso. E se você tem na sua mente esse raciocínio de que a culpa é sempre sua, você sempre vai pensar: eu preciso errar o menos possível. Porque se eu errar, o problema que vai acontecer, a culpa é minha. Só que, para você errar menos e para você conseguir resolver os seus problemas, você precisa de mais conhecimento, de mais experiência, de mais habilidades para você se desenvolver. Então, você vai parar para estudar, você vai parar para conhecer coisas novas, você vai parar para adquirir mais experiência, mais conhecimento. Então, você vai ser uma pessoa muito mais preparada para a vida como um todo. Se você quer ter um relacionamento saudável, ou se você quer, por exemplo, ter um filho bem educado, você vai precisar pensar em como educar o seu filho da melhor forma possível. Então, você vai precisar estudar sobre isso. Você vai precisar estar sempre junto do seu filho, porque a responsabilidade é sua. Se eu quero que a minha empresa cresça,
Eu preciso buscar conhecimentos novos para eu conseguir fazer minha empresa crescer de uma forma saudável. Se eu quero ter um relacionamento estável e um relacionamento de longo prazo para minha vida, para eu casar com uma pessoa, ter família e tudo mais, eu preciso estudar sobre formas de eu manter um relacionamento saudável. Por quê? Porque a responsabilidade, ela é minha. Então eu tenho que estar preparado para isso. Se você entende isso e aplica isso para a sua vida, você acaba tendo uma vida muito mais próspera e também muito mais saudável. Porque se você coloca a culpa para outras pessoas, você acaba se estressando com coisas que você não tem o controle. Responsabilidade extrema. É isso que você precisa entender para sua vida. E é isso que vai te levar para o próximo nível. Não fique culpando as outras pessoas pelos problemas que você enfrenta hoje. Você precisa puxar isso para você, você precisa resolver, você precisa encarar como problemas que você mesmo criou. Isso vai fazer você se autodesenvolver e ser uma pessoa muito mais preparada e mais forte para enfrentar os desafios da vida. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse ensinamento, esse princípio, comenta aqui se você tem algum tipo de dúvida, se você discorda ou concorda sobre o que eu falei. E fique atento nas próximas semanas que vai sair mais vídeos como esse para você acompanhar e conseguir entender como você conquista a sua própria liberdade. Tamo junto e até a próxima.